Não dá, não. Nós levamos a igreja para lá e já passou para outro jeito. E agora é tudo sem vergonha, cachaceiro e desrespeitador, virou para o outro lado. Até minha casa de zona, chamou minha casa, estava fazendo aquela casa que nós estávamos fazendo, é a zona. Eu acho que é por causa da discriminação mesmo que eles tinham, porque tinha uma parede. Quando a gente falava é de noiva do cordeiro, sabe, já ficava diferente com a gente. Quando ela chegava no comércio, a gente notava uma certa diferença. Fazer uma vigia porque gente que não é de confiança. Seja num supermercado, ou seja numa padaria, ou numa loja que a gente ia comprar uma roupa. Qualquer lugar assim que a gente ia, era tratado com muita indiferença. No olhar das pessoas, às vezes não era nem com fala, mas o jeito de tratar era muito diferente. Então isso era muito ruim. O povo da sede do município recebia a nossa comunidade muito mal. Na área de saúde, na área de educação, sempre nós era discriminados lá na sede do município. Em todos os setores a gente enfrentava dificuldade. Na saúde, o atendimento para a gente era precário. Quando você falava que era daqui, já dificultava tudo para a gente. A minha sobrinha, a Delininha, quebrou o braço. A gente levou ela na policlínica, chegou lá. Eles nem tirou o raio-x, falou que não estava quebrado. Essas coisas sempre aconteciam, sabe? A gente levou para Belo Horizonte e estava quebrado. Era muito difícil para a gente. Indiferença, desconfiança, nada disso é pior do que a difamação. Somos vítimas disso em toda parte e de todas as formas. Até famílias foram desfeitas por conta dessa praga que não deixa de marcar nossa comunidade. Meus pais moravam numa comunidade vizinha. E minha mãe é daqui de Noiva do Cordeiro, os avós delas, as irmãs delas, todas são de Noiva do Cordeiro. Eu sou de Noiva do Cordeiro também. Porque quando meu pai saía, muitas vezes eu presenciei várias vezes a briga dos dois, briga feia. Porque ele chegava alterado dentro de casa, com os boatos que ele tinha escutado lá fora. Eu me lembro de várias vezes ouvir ele falar, os dois brigar feio. E falava muito pesado, ele repetia as palavras que ele ouvia lá de fora. E a minha mãe tentava muito, ela nunca se calou, ela tentava alertar ele que era mentira, que era tudo boato. E não adiantava ele falar, brigava. E muitas vezes as brigas terminavam com minha mãe chorando. E chegou numa época que a situação ficou insustentável. E as brigas foram aumentando e ele proibiu realmente a minha mãe de vir cá. Ele falou, você escolhe. Ou você me escolhe ficar comigo e não colocar o pé lá mais, ou você fica com eles. Então, eu me lembro desse dia que a minha mãe, ele falou e foi trabalhar cedo, na roça. E minha mãe reuniu os filhos e contou o que tinha acontecido e que meu pai deu a escolha. Então, todos optaram em vir com a minha mãe. A EAD foi lá, pegou a mãe e os 11 filhos dela e trouxe pra cá, sabe? E criou igual os filhos dela mesmo, com amor, carinho, ensinou nós tudo que eu sei hoje. Ela que me ensinou. Ela ensinou nós a amar. É o que é o amor, eu não sabia, sabe? O que é amar uns aos outros, respeitar. O que é união, o que é você trabalhar em comunidade, sabe? O que é importante na vida da gente. O que é importante não é você ter dinheiro, você vestir bem, não é nada disso. É você ter seus verdadeiros amigos à sua volta, sabe? Então por isso que eu falo que às vezes as pessoas não entendem o carinho que a gente tem com a dona Delina. Porque ela acolheu a nossa família igualzinho os filhos delas, ela trouxe, enfrentou as línguas, entendeu? E realmente falaram. Dona Delina é nosso esteio. Graças a ela, seguimos vivendo nesse espírito comunitário, mas não é fácil. A discriminação e o preconceito insistem em rondar nossas vidas. Tinha muita dificuldade na escola, porque quando os meninos não falavam coisas para ofender a gente, também a gente ficava isolado num canto. Eu e minha irmã, a Tônia mesmo, a gente sofreu pra caramba. Eles faziam piadinha, essas coisas desse tipo. E a gente não aguentou.
a gente não teve a persistência que a Cláudia teve. A gente preferiu desistir do estudo. A Cláudia, que foi mais corajosa, tentou enfrentar a situação, aí ela continuou. Mas sofreu muito mais por isso. Pela coragem dela, ela sofreu mais. O meu sonho era estudar, o meu sonho era ser veterinária na época, cismada, né? Aí eu falei, não, eu não desisto, não desisto. Aí quando chegou uma época, que aí eu fui tirei a 8ª, aí eu fui fazer o 2º grau. Aí eles barraram a condução, aí juntou, aí foi parte da prefeitura mesmo, né? Discriminando o pessoal daqui. As outras meninas tudo já tinha desistido de estudar, ninguém mais aguentou a pressão. Eu falei, não, eu não desisto. Aí eu fui, cortaram a condução, não ia ter pra gente. Eu fiquei sabendo que o prefeito avisou as outras comunidades que tivesse 16 alunos, ele colocava uma cômica. Aí eu levei 17. Eu lembro que eu juntei os meninos, eu não cheguei com números, eu cheguei com pessoas. E falei, tem 17 alunos, por favor, coloca a condução pra mim. Eles falaram que para noiva do Cordeiro nem com 30 alunos. Aí eu desisti de tentar com eles. Aí fui morar de favor na Piedade e aí lá eu estudei. Aí foi muito difícil, sabe? Até hoje eu fico um pouco emocionada por falar disso, porque dói muito, sabe? Você vê seu sonho ser despedaçado, se despedaçar o sonho de uma criança é muito triste. E por coisa assim que não existe. Quanto mais nos destratavam, mais a gente se isolava. E como o que se produz aqui é pouco para a manutenção de tanta gente, a maioria dos homens foi buscar emprego em Belo Horizonte para complementar a renda da comunidade. Ficaram aqui somente uns poucos homens ajudando nas tarefas mais pesadas. A maioria que vai para a roça por mutirão são as mulheres, porque durante a semana a maioria dos homens trabalham em Belo Horizonte, porque na comunidade não tem um meio de renda que dá para o sustento de todos nós. Então os homens precisam ir trabalhar fora. Ele fica doido para vir morar na roça, né? Mas não tem renda, né? Aí fica difícil o sustento. Bom, bate aquela saudade. É muito ruim. Se a gente pudesse, a gente ficava sempre junto. Por isso, Noiva do Cordeiro é uma comunidade onde as mulheres são a maioria. E como nossos homens só vêm aqui nos fins de semana, isso gera mais fofocas e mais difamação. As putas aí, elas falaram rasgado mesmo. As putas estão chegando lá, ó. E elas usavam uma roupa mais moderna, né? Na época de minissaia, e são todas mulheres muito bonitas. Então criavam um tipo quase que de inveja também. Porque elas se vestiam bem e andavam sempre em grupo. E aquilo, o pessoal daqui da cidade olhava aquilo com olhos de muita crítica, dizendo que eram as prostitutas. Até hoje eu não entendi. Eu não entendi porque a única coisa que eu vejo aqui é trabalho, união e alegria. As coisas que a gente tem aqui dentro da comunidade. E era uma coisa que era para servir de exemplo, é uma coisa assim que a gente tem o maior prazer de expandir isso, de levar isso para eles de coração. E em vez de eles receberem isso, eles jogam pedra na gente, eles excluem a gente, eles são fechados com a gente. Eu não compreendo. Até hoje é uma pergunta que eu não sei te responder. Cem anos se passaram desde o primeiro insulto e nós continuávamos caladas, isoladas. Talvez fosse o medo de lutar, de dar murro em ponta de faca, medo de enfrentar essas pessoas, medo da maldição que nos rogaram quando ainda nem existíamos. Até que nos demos conta de que não era possível viver assim e resolvemos reagir. Aí a Adelina falou, não, gente, não pode deixar acabar a noiva do Cordeiro. Não pode fazer isso, a gente não pode desistir assim. Aí o Irã, a Rosa, e foi correr atrás de recursos. Aí eles iam nesses órgãos públicos pedir, aí eles falavam, não, gente, vocês precisam de uma associação. Aí falavam, não, mas o pessoal lá é tudo unido. Falavam, não, mas eles têm que ser unidos no documento, no papel. Aí nós montamos a associação. Saímos do confinamento.
resolvemos mostrar nossa cara, lutar por nossos direitos. Por isso, demos o primeiro passo. Criamos a nossa associação comunitária. Foi aí que veio o SIDEC, a informática. Aí, com a vinda da informática, gerou também as outras comunidades querendo também estudar. Aí que nós foi dar aula no Palmital. Já levamos a informática para lá. Aí gerou mais as comunidades, mais ainda interesse pela informática. A escola de informática foi nossa primeira conquista. E, para nossa surpresa, a primeira forma de aproximação com as comunidades vizinhas. A gente conseguiu várias vitórias. Inclusive, o projeto que foi implantado da primeira escola de informática na zona rural de Minas Gerais, que acho que esse foi importante demais, porque foi por ser o primeiro na zona rural, a mídia chamou a atenção da mídia e através disso, quando as primeiras reportagens veio, a gente contou também a história, o que a gente passava, e isso fez com que eles também preocupassem em defender a gente. E foi um apoio muito grande, porque foi através dessa divulgação que a gente está conquistando respeito, que hoje as coisas já melhorou muito. A gente já está muito feliz com as mudanças que teve. A melhor coisa que aconteceu foi a união entre as duas comunidades, a comunidade de Palmital e a comunidade Noiva do Cordeiro. Porque através dessa união a gente pôde estar fazendo o curso de informática, pôde conhecer como é Noiva do Cordeiro, que até então a gente não conhecia, como é bonita a união deles aqui. A gente aprendeu mais ainda a ser unida, a correr, a batalhar, a correr atrás do que a gente quer, dos nossos objetivos. Tempos depois, percebemos que podíamos eleger uma entre nós para vereadora. Afinal, só os votos da comunidade já eram suficientes para isso. Mas na campanha política, nossos adversários voltaram à carga, investindo nas calúnias e na difamação. A gente foi muito perseguido durante as campanhas, foi uma época assim, tanto para as mulheres, também para os homens, que foi muito difícil. E até dentro da minha casa, eles vinham procurar, achando que era zona. E quando foi uma noite, eu acordei, estava eu e meu marido dormindo, eu acordei, tinha 2 homens dentro do meu quarto. E eu assustei muito e fiquei com medo de chamar meu marido e dar problema. Ele ia achar ruim, né? Ia querer dar briga, podia até causar morte. Aí eu perguntei a eles o que eles estavam fazendo lá dentro do meu quarto. Eles falaram que era zona. Olha, eu vou te falar que eu sofri para mais segurar esse povo, para não dar briga, não dar morte. Porque esses homens me fizeram demais e queriam matar mesmo. Falei, não, gente, isso é política, vamos paciência, passar. É uma época que a gente se sentia muito mal, né? É um assunto que até eu não gosto muito de falar dele, não, mas hoje passou. Dona Adelina tinha razão. Com o passar do tempo, bem devagarzinho, nossa vida mudou. Nossa paciência foi recompensada. Eu acho que foi um grande passo para a gente, as duas coisas. A criação da associação e quando a gente decidiu eleger uma pessoa da comunidade. Acho que aí foi quando a gente decidiu que a gente tinha que batalhar pelos direitos da gente, que todo mundo tem os mesmos direitos e a gente não estava tendo. Levantamos a cabeça, corremos atrás dos nossos direitos, mas sem deixar de viver como antes, tudo em comunidade. Aqui nada é de ninguém, tudo é de todos. Na fábrica de roupa, na produção do artesanato. Esses trabalhos surgiram devido já para a gente procurar uma fonte de renda. Porque a gente já tinha, a gente aqui só tem o serviço de roça como um serviço para a gente ter algum sustento, né? A gente pensou numa forma da gente ter uma renda, já para a gente não ficar com... Porque comida, fartura a gente tem, mas tem outras coisas que a gente